Amados e amadas irmãs, graça e paz da parte do nosso amado Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que realmente desejo a todos os que me ouvem. É o que realmente também desejo a todos os que me ouvirão, que por alguma razão não estão conectados a esta hora. Muita paz e muita graça e misericórdia da parte do nosso Deus. Que de facto, meus amados irmãos, a paz de Deus, que excede toda a compreensão, possa continuamente guardar os nossos corações e as nossas mentes no Senhor. Bom, quem vos fala é o vosso amado irmão Domingos Pindar, servo que serve, passa o pleonasmo, na igreja que está na Zona Verde, em Viana, e pela graça soberana de Deus, e por ter achado graça aos olhos do Pai, manifestada por parte dos nossos amados irmãos, administradores e gerentes deste grupo, de poder ser escolhido para poder tratar com os irmãos neste, que é, como o nosso amado irmão pequeno referiu, o primeiro ensino da primeira série neste ano novo. Pois estamos no primeiro mês, então podemos ainda assim considerar que estamos no ano novo. E de facto é um privilégio poder servir os irmãos. E grato estou pelos meus amados irmãos, administradores que me têm escolhido para este fim. Desde já desejo a todos os irmãos neste grupo extensivos feliz ano novo e realmente que os irmãos possam ter um bom ano no Senhor para a sua própria glória e louvor. Então, estarei hoje tratando sobre o que seria nascer de novo, ou então sobre a doutrina do novo nascimento. Subtema este que faz parte da série Rudimentos da Doutrina de Cristo. E espero que o Senhor nos conceda a graça para podermos então servir como convém. Muita paz. Bom, irmãos, no privilégio de ser o primeiro dentre os irmãos a ministrar nesta série que agora começamos, julgo ser necessário e poder ter essa liberdade de poder introduzir aos irmãos a respeito do significado, dos objetivos que estão por detrás do tema da nossa série. A série tem como tema Rudimentos da Doutrina de Cristo. E como rudimento, entende-se então como aqueles aspectos iniciais que tem que ver com o princípio de alguma coisa, ou então como rudimentos, entende-se como coisas ou assuntos basilares, ou seja, aquilo que tem como base ou como princípio ou como início de alguma coisa a ser erguida. Pois como rudimento tem que ver com aqueles assuntos que são a base para algum aspecto que vai ser construído sobre. Então, quando referimos sobre os rudimentos da doutrina de Cristo, estamos nada mais, nada menos do que dizer que o nosso objetivo com esta série é trazer aos irmãos, à memória dos irmãos, recordando, relembrando ou ensinando pela primeira vez a respeito do início ou dos princípios basilares da doutrina de Cristo, dos princípios fundamentais, básicos da doutrina de Cristo.
é de facto conhecido por todos nós, meus amados irmãos, a respeito das mesmas coisas que o nosso irmão, o autor de Hebreus, fala no seu livro a respeito das doutrinas rudimentares de Cristo, né? E ele vai citando aquelas das doutrinas que nós conhecemos como o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a imposição das mãos, o batismo, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, como rudimentos da doutrina de Cristo, nós queremos trazer aos irmãos aspectos basilares do ensinamento de Cristo, aspectos iniciais, aspectos básicos, assuntos básicos, entretanto, fundamentais da doutrina de Cristo. E com isso, não queremos inferir que ao se tratar de doutrinas básicas, de doutrinas fundamentais ou de doutrinas iniciais da fé cristã ou da doutrina de Deus, da doutrina de Cristo, que isso verdadeiramente seja alguma coisa com menos importância para passarmos necessariamente as maiores, como se as maiores que passaremos depois das doutrinas rudimentares de Cristo sejam as mais importantes. Na verdade, o termo rudimentos da doutrina de Cristo tem que ver com aspectos fundamentais, com aspectos, como Paulo coloca, de fundamentos que baseiam, que alicerçam, que solidificam a nossa fé. Sem os quais, sem estes fundamentos, nós teremos uma fé não verdadeira, pois estas doutrinas rudimentares de Cristo nos remetem às doutrinas principais, fundamentais da fé cristã, da qual nós podemos verdadeiramente construir um edifício sólido que glorifica a Deus, uma fé sólida que glorifica a Deus, que verdadeiramente testifica que somos de Deus. Pois sem essas mesmas doutrinas fundamentais, meus amados irmãos, a fé é questionável. Pois sem as doutrinas fundamentais, rudimentares de Cristo, a fé é altamente questionável e há muita probabilidade de ser uma fé falsa, uma fé morta, como bem coloca o nosso amado irmão Tiago. Então, são estes assuntos que nós estaremos a tratar. Espero que os irmãos estejam, de fato, atentos para estes assuntos. E, para o dia de hoje, por graça, foi escolhido um assunto muito importante, que é sobre o novo nascimento. E para tratar sobre o novo nascimento, meus amados irmãos, permitam-me ler o texto que poderíamos considerar como áureo para a noite de hoje, em que, por graça de Deus, me esforçarei para poder expô-lo aos irmãos e, se tiver tempo, expô-lo na íntegra e pudermos olhar mais de perto o que o texto quer nos ensinar. E o texto de hoje é João capítulo 3, o texto conhecidíssimo por nós, quando o assunto é novo nascimento, o texto que nos retrata sobre a conversa que o nosso amado Senhor teve com Nicodemos, e eu gostaria de lê-lo na íntegra, pelo menos, por graça de Deus, ainda que de alguma forma fale no meu expor as escrituras, pelo menos o texto será bem lido e poderá de alguma forma edificar os irmãos. Então diz assim o texto: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário, pois é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Vamos orar, meus amados irmãos. Bom Deus e Pai, Senhor, graças nós te damos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos novamente irmos às Escrituras e podermos aprender com elas. Pai, nesse momento carecemos de Tua graça, como em todos os outros. Carecemos, Senhor, do Teu favor, das Tuas muitas misericórdias e do Teu Espírito. Pois, Senhor, quando nos aproximamos da Tua Palavra, o que nos vem em mente é da nossa profunda necessidade de iluminação para podermos entendê-la e expor com propriedade, com precisão, para podermos expor, Senhor, a verdade contida nela. Somos meros instrumentos em Tuas mãos. E de facto, Senhor, é uma responsabilidade poder estar diante dos meus irmãos para poder expor a Tua palavra, sabendo que é a palavra perfeita, do Deus perfeito, entretanto, utilizando um instrumento ou um meio imperfeito. Pai, nos ajude, pois não somente o meio é imperfeito, como os vasos que ouvirão a Tua palavra também são imperfeitos. Assim que precisamos que hajas em mim e nos meus irmãos, para que ouvindo a Tua palavra, venhamos a entendê-la e a colocá-la em prática, para sermos assemelhados com homens prudentes, que ouvem a Tua palavra e aguardam e a cumpram como desejas. Nos auxilie, Senhor, para que Teu nome possa ser glorificado, Tua igreja edificada e Teu nome testemunhado ao mundo, a fim de que o homem possa glorificar as obras que vêm em nós, Teus filhos, ou melhor, que os homens possam glorificar a Ti, vendo as obras em nós como os Teus filhos. Pai, essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, antes de facto de entrarmos para o assunto sobre o novo nascimento, necessário é trazer aos irmãos algumas pressuposições necessárias para o pleonasmo, porque se nós vamos falar sobre as doutrinas rudimentares de Cristo e começamos com o novo nascimento, penso ser necessário trazer à memória dos irmãos a respeito do Evangelho, pois essa plataforma, ou essa estrutura, ou esse meio em que é o Evangelho nos ajudará, de facto, muito naquilo que eu estarei dizendo mais adiante a respeito do novo nascimento. E o que eu quero fazer é nada mais, nada menos do que trazer à memória dos irmãos aquilo que já sabemos a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Paulo disse que não se cansa, de facto, de notificar aos irmãos algumas coisas que ele outrora já os havia dito. Pois isto se consistia em segurança para eles. Do mesmo modo, assim pense, meus irmãos, que trazer o Evangelho nesse assunto sobre o novo nascimento é importante para podermos compreender aquilo que o Senhor fala no livro ou no texto que lemos. Então, Paulo vai nos dizer algumas coisas sobre o Evangelho que são importantes para a nossa fé. Pois essas coisas que Paulo fala aos Coríntios, no capítulo de número 15, nos primeiros versículos, nos notifica, meus irmãos, aquilo que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz em Coríntios 15, capítulo 1, o versículo 1, a respeito do Evangelho, o seguinte: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho
que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Por primeira vez vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos pecados, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Bom, é notório aqui como Paulo, de facto, coloca as Escrituras como base para notificar aos irmãos, não algo novo, não algo que ele nunca haviam ouvido antes, recebido antes, pois ele mesmo diz que o que ele notifica aos irmãos é alguma coisa que eles já tinham recebido. Obviamente isso nos remete àquilo que é a segunda viagem missionária do nosso amado irmão Paulo nas cidades da Macedônia, da qual, próximo delas, circunvizinhava a cidade de Coríntios. Na sua viagem missionária, Paulo notificou aos irmãos do Evangelho. Quando ele, de fato, conhece os irmãos lá, ele os notifica o Evangelho e os irmãos creem. E ele faz aqui, novamente, aquilo que eu disse no princípio, que os irmãos precisavam ser notificados novamente por segurança, para que eles não se apartassem do Evangelho. Pois Paulo diz que o que eu recebi, também vos dei. E vos dei, e vocês receberam, e vocês têm permanecido neste mesmo Evangelho. E esse Evangelho os salvava. Se os irmãos de facto não diluíssem a mensagem dele, se os irmãos não acrescentassem ou retirassem alguma coisa da mensagem que receberam, se os irmãos não adulterassem a mensagem central do Evangelho. E Paulo, como irmão zeloso para com a Igreja de Deus, faz questão de recordar aos irmãos o que realmente é o Evangelho. E ele resume em 3 aspectos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, dos quais no versículo 3 vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo ponto que ele diz que Cristo foi sepultado. E o terceiro é que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As Escrituras prediziam a respeito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo não foi uma morte acidental, não foi uma morte do acaso, pelo contrário, isso já havia sido dito pelas Escrituras Sagradas. Manifestando então que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o plano, foi planeado desde a eternidade pelo próprio Deus. Pois Deus, de antemão, antes da fundação do mundo, já tinha planeado que seu Filho amado pudesse morrer por nós. Então, meus amados irmãos, Cristo morre, foi morto, segundo as Escrituras, pelo eterno plano de Deus. Ou seja, as Escrituras prediziam aquilo que o Pai já havia predito antes da fundação do mundo, já havia arquitetado antes da fundação do mundo. Pois o autor aos Hebreus, o livro de Efésios, vai dizer que o Pai que nos predestinou antes da fundação do mundo é o mesmo que havia de facto dado o seu próprio Filho antes da fundação do mundo. Ou como diz Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, o Pai manifestou o seu plano antes das eras em que vivemos. E que o Pai havia também, no tempo, manifestado que seu filho morresse, que seu filho morreria. E isso foi predito nas Escrituras. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo diz que as Escrituras testificavam sobre ele. Moisés falou de Cristo, os juízes falaram de Cristo, os reis também, os profetas abundantemente falaram da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E este Cristo que morreu, manifesta-se então que ele foi sepultado. E isso foi, de facto, notório por todos, pois, como diz a história,
Perdão, irmãos. Fiquei com pouca carga. Então tive que poder conectar o telefone a uma fonte de energia. Então, como dizia, a morte de Cristo foi predita pelas Escrituras, meus amados irmãos. E nós precisamos atentar para isso e vamos falar sobre o novo nascimento. E Paulo prossegue dizendo que Cristo foi sepultado, que Cristo foi enterrado. Hoje poderíamos usar a linguagem contemporânea que Cristo foi enterrado. Foi sepultado, colocado na sepultura, que anteriormente era cavernas, que homens poderiam entrar com o corpo e pousá-lo lá. Ele morreu, segundo as Escrituras. Que Cristo morreu e a sua morte é um evento histórico, pois os termos que Paulo vai dizer, Cristo morreu, Cristo foi sepultado, remontam a um determinado tempo na história, que é o tempo passado, que Cristo morreu, isso já tinha acontecido, que Cristo foi sepultado e que Cristo também ressuscitou, manifestando então que a morte não poderia retê-lo, as ânsias da morte não poderiam retê-lo, o autor da vida, e ele ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Pois Davi já disse que Deus não deixaria o justo ver a corrupção. Deus não deixaria o justo ver a morte nesse sentido de permanecer na corrupção. Ele ressuscitou, ele voltou à vida. Essas verdades se tornam centrais, meus amados irmãos, para falarmos do novo nascimento, para poder perceber aquilo que Paulo vai de facto centralizar ou informar sobre o Evangelho. Cristo centraliza a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou, mostrando que Cristo fez uma obra completa para a nossa salvação. Assim que Paulo vai declarar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, não um dos poderes, não alguns dos poderes, mas o poder de Deus para manifestar que a soma do poder de Deus no mundo resume-se no Evangelho, no caminho que ele usa para trazer o homem que havia se perdido à salvação. O homem que havia se afastado dele para perto dele. Então, o Evangelho se torna o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E este Evangelho é gratuito, é pela graça de Deus. Nós não fazemos nada ou deixamos de fazer alguma coisa para merecermos este Evangelho ou para merecermos a salvação da parte de Deus. Deus gratuitamente nos salvou. Deus graciosamente nos salvou. E esta oferta que Ele nos concedeu com ela a vida eterna, nos concedeu com Ele o perdão, a justificação, a reconciliação com Ele. Deus, com o Evangelho, nos adotou como seus filhos. Deus, com o Evangelho, nos santificou e, de alguma forma, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos glorificou com Ele na região celestial. Assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. E essa nova criação começa nada mais, nada menos com o novo nascimento. O novo nascimento, então, é que dá o início à nova criação em Deus. Bom, tendo dito isso, o que nós fazemos ao nos aproximarmos do texto é uma conversa do nosso amado Senhor Jesus Cristo com Nicodemos. O texto começa com uma conjunção, né? O texto começa com e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O termo "e" parece nos apresentar, meus irmãos, uma união da oração anterior com esta que acabamos de ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. A ideia que nos traz o nosso amado irmão João, ou ele muda, de facto, a oração para uma nova história, ou ele está unido com a oração anterior. O que me parece plausível, meus irmãos, é que nosso irmão João apresenta, de facto,
uma união da oração que nós acabamos de ler com a anterior. A anterior acontece que o Senhor Jesus Cristo manifesta-se, né, em Jerusalém, depois de ter feito o seu primeiro milagre publicamente. E enquanto ele fazia estes sinais, o povo o seguia, ou pelo menos o povo desejava que ele manifestasse algum sinal que autenticasse o fato de que ele foi enviado pelo Senhor, por Deus, pelo Pai. Eles não queriam. O Senhor dá a eles um sinal de que em 3 dias poderia edificar novamente o templo depois de o destruírem. E a ideia é que o texto vai dizer que muitos aparentemente creram no que ele falava, mas o Senhor Jesus Cristo conhecia o que havia no coração deles e, de facto, não confiava nele, porque ele bem sabia o que havia no coração dos homens. E, possivelmente, dentre estes que estavam ouvindo o Senhor, Nicodemos havia estado lá. Possivelmente, há essa possibilidade que se abre. Tanto é que essa minha possibilidade, a possibilidade que eu levanto aqui, é corroborada pelo versículo número 2, que diz que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. E também, não só foi ter com Jesus de noite, como ele declara que sabe que o Senhor Jesus Cristo é mestre, de que os sinais que ele fazia, os faz porque Deus estava com ele, porque ninguém poderia fazer sinais se Deus não tivesse com ele. Daí nós temos alguém que já tinha ouvido o Senhor Jesus Cristo, alguém que já tinha visto os sinais do Senhor Jesus Cristo, alguém que estava no meio da multidão seguindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava falando, seguindo os passos nesse sentido literal, os passos do Senhor Jesus Cristo para ouvir o que ele tem a dizer ou o que ele tem a fazer. E este homem é apresentado então como um fariseu. Entendemos nós que fariseus eram das 3 mais conhecidas seitas, se assim posso chamar, dos judeus. Os que são os fariseus, saduceus e os essênios. Os fariseus eram então os mais, se assim podemos dizer, externamente mais zelosos a respeito da lei de Deus. Pois como o próprio nome diz, fariseu, eram considerados como separados. Separados não porque queriam se isolar nesse sentido da população. Não eram pessoas que se isolavam da população no sentido de serem alienados à população ou alienados à sociedade, mas separados por causa do rigor que eles tinham, por causa da pureza, ainda que externa, que eles manifestavam do ritual, da religião judaica. E este homem também, né, é caracterizado como um príncipe dos judeus. Ele não era apenas fariseu, mas como ele era também príncipe dos judeus. E sabe-se com a história de que os príncipes eram aqueles que faziam parte do sinédrio ou daquela comunidade de homens que faziam parte do sinédrio, das tomadas de decisões importantes para o povo no âmbito religioso, no âmbito da lei de Deus. Então, o nosso irmão João faz questão de caracterizar este homem, que não é um homem qualquer que vai ter consciência de Jesus Cristo para fazer as questões que Nicodemos faz. Era um homem que manifestava uma pureza, pelo menos externa, e era um homem que fazia parte das decisões importantes do povo. Ele vai ter consciência de Jesus Cristo, e ele parte do pressuposto que não apenas ele sabe a respeito do Senhor Jesus Cristo, como os outros também sabem. Ele vai dizer: bem sabemos que és mestre, bem sabemos que és rabi, bem sabemos que és instrutor nesse sentido. E não somente és instrutor, como reconhecemos de onde vens.
porque o termo saber, do gnosis que aparece aí, nos remete à ideia de alguém que não sabe só por ouvir falar, mas alguém que ouviu, viu alguma coisa e tem aquela percepção de que, de fato, aquele homem é mestre e, de fato, aquele homem veio de Deus. Ele vai dizer por que ele diz isso, porque ninguém poderia fazer os sinais que o Senhor Jesus Cristo fazia se não viesse de Deus, se Deus não fosse com ele. E aí entra o discurso do nosso amado Senhor Jesus Cristo sobre o novo nascimento. A verdade é que Cristo, sabendo de fato a intenção de Nicodemos, o responde da seguinte maneira: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bom, a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo parece um pouquinho para Nicodemos desfasado devido ao que ele fala num versículo anterior. Bom, Nicodemos faz uma declaração de quem Cristo é. Nicodemos reconhece a origem de Cristo, que é da parte de Deus, que é mestre, que é alguém que foi enviado por Deus pelos sinais que ele fazia. Vou fazer outro vídeo porque está ficando um pouquinho longo. Então, Nicodemos sabia quem Cristo era. Nicodemos faz uma declaração a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo responde realmente naquilo que é a necessidade de Nicodemos. Cristo percebia que a necessidade de sabendo a necessidade de Nicodemos, ele não, nesse sentido, se deixa persuadir pelas falas ou pelo reconhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, sabendo, de fato, qual era a necessidade de Nicodemos, Cristo diz a Nicodemos o que ele realmente desejava ou precisava saber. Embora ele tenha reconhecido Cristo como aquele que veio de Deus, como aquele que fazia as obras de Deus, Cristo não se encantou com ele, não se encantou com a declaração dele. Cristo foi no âmago da necessidade de Nicodemos. Bom, Cristo de maneira alguma disse para Nicodemos: Nicodemos, eu gostaria de fato que todas as pessoas vissem o que você viu em mim. Eu gostaria que as pessoas vissem a verdade do que você viu sobre mim, a meu respeito. Não. Cristo não disse isso. Cristo, pelo contrário, disse: Nicodemo, você precisa nascer de novo. Nicodemos, você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Não é o fato de você ser fariseu, da seita mais séria, estrita, rigorosa entre os judeus, não é o fato de seres príncipe dos judeus, membro do Sinédrio, membro do concílio do templo. Você precisa nascer de novo. Você tem uma necessidade e eu preciso ser direito consigo. E a necessidade é que você precisa nascer de novo. Daí, ninguém é salvo, diz Cristo, né? Com esse texto, com esse versículo, que ninguém é salvo por ver sinais e maravilhas, que ninguém é salvo por encantar-se com as maravilhas que Deus faz, ninguém é salvo por crer que as maravilhas que ele fez, ou que viu Deus a fazer, que viu Cristo a fazer, eram de Deus. Ninguém é salvo por isso. Ninguém é salvo por afirmar o caráter sobrenatural de Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o poderoso Deus, que Cristo é aquele que efetua os milagres, que Cristo é aquele que manifesta o sobrenatural, que Cristo é aquele que manifesta o poder de Deus para com os homens. Não. Cristo vai dizer que, Nicodemos, o que é importante, na verdade, não é ver os sinais de Deus, não é ver as maravilhas de Deus. O que é importante é experimentar o sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural de Deus, Cristo elenca como o novo nascimento, como o nascer de novo. Daí, meus amados irmãos, é necessário entender que com a resposta de Cristo, Cristo estava a responder a Nicodemos o seguinte: Nicodemos, o novo nascimento não é uma melhoria de uma vida velha, não é você querer melhorar a tua vida antiga,
trazer uma melhoria, mudar algumas coisas no teu viver antigo. Nicodemos, nascer de novo não é encontrar uma nova religião nesse sentido, com os rituais, com os sacrifícios, com alguma coisa que você faça ou deixa de fazer. O novo nascimento não é uma nova religião, onde o homem faz coisas para se ligar ou para se unir a Deus. O novo nascimento é uma nova vida, Nicodemos. Não é o facto de seres de facto fariseu, príncipe dos judeus, que de facto isso te concede alguma vantagem. Nicodemos, você precisa de um novo nascimento, você precisa de uma nova vida. De facto, é isso que você precisa. Você precisa de uma vida nova e não de uma religião, uma mera religião. Você precisa de uma vida, não é uma vida de alguém que, precisa estar vivo, precisa respirar, precisa falar ou andar. Não, é uma vida nova. Nicodemos, o novo nascimento que você precisa não é uma mera afirmação de quem Jesus Cristo é o experimentar o sobrenatural da parte de Deus, é o experimentar a nova vida que Deus produz em nós. Nicodemos, o novo nascimento não é uma melhoria da tua vida antiga, você melhorar alguns hábitos e costumes. Nicodemos, novo nascimento é ter uma natureza que vem da parte de Deus. É ter uma natureza que é produzida por Deus. Então, Cristo responde isso a Nicodemos, mas isso não responde ainda à pergunta do nosso tema, o que seria então esse nascer de novo que Cristo Jesus diz. Mas Cristo continua, o conto desenrola, o conto continua, onde a história continua, onde Nicodemos continua fazendo questões, dando a entender que ele não tinha percebido de facto o que Cristo havia te dito ao lhe dizer que é necessário nascer de novo, que se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pergunta a Cristo Jesus como é que isso pode ser possível, como é que um homem pode de fato nascer de novo, como é que um homem pode voltar a nascer de novo. Como pode um homem? Nicodemos levanta então uma hipótese que infelizmente é surreal, uma hipótese que vindo de um fariseu e de um príncipe dos judeus soava como que Nicodemos, você não fez bem o trabalho de casa, você não fez bem o trabalho de escola. Isso é inconcebível questionar que, de facto, o novo nascimento é possível, pode ser dado no fato do homem voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de modo algum. É isso. Jesus continua, então, a responder a Nicodemos dizendo, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vou passar para um outro lado. Bom, o versículo 5, ao que tudo indica, está em paralelo com o versículo de número 3. No versículo de número 3, Jesus Cristo diz a Nicodemos, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5 vai dizer que, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Dentre os dois versículos, duas coisas mudam. No lugar do nascer de novo, nosso Senhor coloca nascer da água e do Espírito. E a outra coisa que muda é que no versículo 3 Cristo vai dizer que não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. No versículo 5, Cristo vai colocar um outro verbo, entrar. O verbo, no versículo 3, dava a ideia de ver o reino. E no versículo 5 dá a entender o entrar no reino. E se colocarmos o texto em paralelo, o nascer de novo é o mesmo que nascer da água e do Espírito. Que o ver o reino é o mesmo que entrar no reino. Na verdade, o ver o reino, meus amados irmãos, não é uma mera visão distante, não é uma mera visão longínqua, não é uma visão
superficial, mas é uma visão de compreensão, uma visão de ser tomado pela beleza, pela grandiosidade, pela magnificência do reino de Deus. E isso equivale ao entrar nele. Pois não é uma mera visão que Cristo Jesus, nosso Senhor, fala. É uma visão profunda e equivalente ao entrar no reino de Deus. Agora, as questões que não nos deixam escapar é o que Cristo queria, na verdade, falar sobre o nascer de novo. Nós já dissemos o que não é um novo nascimento, o que não é nascer de novo, que não é uma nova religião, uma mera religião, que não é afirmar que Cristo Jesus é vindo de Deus, é mestre e que viu os sinais e que estes sinais são da parte de Deus testemunhar isso, que novo nascimento não é uma melhoria na vida antiga. Novo nascimento é uma vida nova, completamente nova, produzida por Deus. Então, a pergunta que não se cala é: o que é então nascer de novo? O que é então nascer da água e do Espírito? Eu queria apresentar aos irmãos 3 interpretações a respeito deste versículo bem polêmico, se assim posso dizer, pois já ouvimos muitas interpretações a respeito deste versículo. Eu gostaria de apresentar 3 destas interpretações. Existem várias, mas eu quero apenas apresentar 3, das quais a terceira é o que eu creio ser o mais assertivo na interpretação deste texto, que é o que realmente o texto quer aqui nos apresentar. A primeira interpretação a esse texto, muitos entendem que o nascer da água e o nascer do Espírito trata-se de nascimentos diferentes. Nascer da água, alguns dizem que esse nascer da água é o nascer natural, que o homem precisa primeiro nascer naturalmente, isto é, de uma mulher, e a água aqui poderia então significar o líquido amniótico, que é o líquido que circunvizinha o bebê, o líquido que submerge o bebê enquanto está no ventre da mãe, que este nascer de novo seria uma alusão a este nascimento natural do homem, e o nascer do Espírito seria um outro nascimento que era produzido pelo Espírito de Deus. Então, essa interpretação coloca o termo nascer da água e nascer do Espírito como dois nascimentos diferentes. Um natural, quando o homem vem ao mundo, e outro espiritual, quando o homem nasce do Espírito. Essa é a segunda, essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação é que o nascer da água e o nascer do Espírito também são duas formas ou 2 meios de nascer de novo. O primeiro refere-se ao batismo entre os crentes ou dos crentes, o descer às águas, e o segundo trata-se do outro batismo ou do outro nascimento, que é o nascimento do Espírito. Então, essa segunda interpretação, diferente da primeira, coloca o nascer da água como alusão ao batismo, ao batismo dos crentes, que é o ato de nós sermos submergidos pelas águas como manifestação pública da nossa fé no Senhor, de que realmente fomos regenerados, fomos transformados, feitos novos pelo Senhor. Então, essa segunda interpretação tende a mostrar que existem, então, nesse versículo 5, 2 nascimentos, que é o nascimento das águas, que é o nascimento, que é o batismo, e o nascimento do Espírito, que é o nascimento espiritual, que é produzido pelo Espírito de Deus. Bom, eu queria manifestar as objeções destes 2 tipos de interpretações, como eles falham naquilo que é o arcabouço das Escrituras, naquilo que é a sequência, a harmonia das Escrituras. Mas vou fazê-lo no próximo áudio. Então, como é que a primeira ou as 2 primeiras interpretações falham? Repare que no grego, não tenho tempo para ir buscar o grego agora, mas se os irmãos
puderem ir buscar no dicionário de Strong ou de algum outro aplicativo onde tem as escrituras no grego, se forem buscar um aplicativo lá no Play Store, que é muito útil, que é o Novo Testamento em grego, os irmãos poderão perceber que há um paralelismo, há uma coordenação entre o versículo 3 e o versículo 5. Ou seja, o versículo 5 vai dizer que é necessário nascer de novo. Que te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esse nascer de novo, aquele que não nascer de novo, está em paralelo com o nascer da água e do Espírito. Mostrando então que, na verdade, não existem dois nascimentos, não existem dois nascer de novo. Pelo contrário, existe apenas um nascer de novo. Que Cristo Jesus estava a falar, ou está a falar da mesma coisa, mas usando termos diferentes. Que Cristo Jesus estava a falar a mesma coisa, que é o ponto fundamental de Cristo é nascer de novo, mas ele o faz usando diferentes palavras, que é o nascer da água e do Espírito. Na verdade, a intenção de Cristo não era trazer um novo elemento ou dar a ideia de dois nascimentos, mas Cristo queria trazer uma compreensão, um paralelismo entre nascer de novo e nascer da água e do Espírito. E o nascer da água e do Espírito, o I do Espírito, não tem que ver necessariamente com um novo ou um outro nascimento, mas Cristo está a usar algo que os teólogos chamam de endíadre, que é uma conjunção, uma construção grega que tem a ideia de falar da mesma coisa, no mesmo grau e número, mas usando palavras diferentes. E é o que realmente Jesus Cristo queria manifestar aqui. Ou seja, o que Cristo queria fazer aqui era usar, como eu disse, um termo que é muito conhecido como endíade, que é uma figura retórica que consiste na utilização de, por exemplo, dois nomes ou dois substantivos coordenados, ao invés de usar um no seu lugar, ao invés de usar um. Ou seja, e nos dois, nesse caso, substantivos que Cristo aqui usa é o nascer da água e o do Espírito. Então, Cristo usa uma endíade, no lugar de nascer de novo, ele usa uma endíade, que é o ato de usar dois outros substantivos coordenados para dar ideia daquilo que realmente ele queria manifestar no versículo anterior. Cristo não trazia aqui dois nascimentos, um da água e outro do Espírito, como muitos tendem a dizer, porque isso fere a construção grega, nesse sentido da endíade, que ele usa aqui nos versículos 3 e no versículo de número 5. Pois, se de facto o nascer da água e do Espírito se refere a dois nascimentos diferentes, como é que nós poderíamos responder o fato de que na construção de Cristo, nos versículos a posterior, faz menção? Por exemplo, Cristo vai continuar o seu discurso e o elemento água é completamente, nesse sentido, esquecido. Por exemplo, ele vai dizer que o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Cristo diz que assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não entra o elemento água aí. Não entra o elemento água nesse discurso que Cristo vai realmente aqui afirmar. Cristo vai dizer, por exemplo, no versículo 6, que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, mostrando que realmente o termo que ele usou, o nascer da água e do Espírito, tem uma informação figurativa que refere-se a uma figura retórica de um substantivo, ou de um ou dois nomes ou substantivos coordenados, que tem a ideia de fazer menção àquilo que ele já disse na oração anterior, para fazer esse paralelismo e ligar as duas orações, para mostrar que o nascer de novo aí equivale ao nascer da água e do Espírito, que o nascer da água e do Espírito, na verdade, é nada mais, nada menos do que nascer de novo.
que não existe dois nascimentos, um da água e outro do Espírito, porque o elemento água é depois esquecido naquilo que é a necessidade, nesse sentido, né? A necessidade de entrar no reino de Deus, de nascer de novo. Por exemplo, Cristo vai acrescentar, além do elemento espírito, no versículo 6, no versículo 8, Cristo, no seu discurso, vai acrescentar elemento fé, vai acrescentar elemento, o que ele realmente fez, aquele que crê terá vida eterna, aquele que olhar para o Filho terá vida eterna. Cristo acrescenta esses elementos, retirando que para nascer de novo não é preciso, como alguns dizem, primeiro nascer naturalmente, embora que é necessário que para ser salvo você nasça naturalmente, porque não é possível você ser salvo em Deus se não nasceres, se não estiveres vivo, mas que não é o nascimento natural a condição sine qua non para ver o reino de Deus, nem tampouco o batismo pelas águas nesse sentido que substitui o novo nascimento para ver o reino de Deus, mas o facto de nascer do Espírito. E esse nascer do Espírito, quero que os irmãos entendam, que é o discurso que Paulo vai dizer, que João vai dizer, nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim é todo aquele que é nascido do Espírito, esquecendo ou não fazendo menção do elemento água que ele faz no versículo de número 5. Então, as duas primeiras interpretações falham ao atribuir o elemento água aqui a nascimento natural ou o elemento água aqui ao batismo dos crentes. Falham nesse sentido. A seguir, explicarei por que é que eu disse que o nascimento... Apresentarei então a minha terceira interpretação, que eu penso ser a mais próxima do texto, que eu penso que responde à dificuldade que o texto apresenta para nós. Bom, irmãos, a terceira interpretação, que eu penso que é a mais correta, os irmãos depois julguem, é que o nascer da água, como eu já também apresentei ao rebater as duas primeiras interpretações, é que o nascer da água e do Espírito referem-se a um único nascimento. Bom, o texto refere-se apenas a um único nascimento. E por que eu afirmo isso? Porque o versículo de número 10 faz uma questão que nos remete ao facto de que Nicodemos deveria, de alguma forma, entender isso, sendo ele mestre de Israel, ou mestre em Israel. O versículo 10, Jesus faz uma pergunta meio que retórica, ao dizer, tu és mestre de Israel e não sabes isso? A pergunta de Cristo pressupõe que Nicodemos deveria saber o que significa nascer da água e do Espírito. A pergunta de Cristo pressupõe que Nicodemos devesse compreender, sendo ele mestre em Israel, que isso não é alguma coisa nova nesse sentido, alheio às Escrituras, que as Escrituras nunca tivessem anteriormente mencionado. Que como mestre, Nicodemos deveria saber que o homem é necessário nascer de novo, que é necessário que o homem nasça da água e do Espírito. Pois a pergunta de Cristo nos leva, ou pelo menos me leva a crer que Nicodemos, que em algum lugar das Escrituras, o nascer da água e do Espírito, estes dois elementos nesse sentido figurativo aqui, já foi mencionado em algum lugar nas Escrituras que Nicodemos deveria realmente saber isso. Deveria realmente entender isso, deveria realmente compreender isso. Cristo faz uma pergunta retórica que se esperava que o mestre de Israel, ou em Israel, que um fariseu, que um príncipe dos judeus devesse realmente saber. Então a pergunta que ainda fica é, ok, onde as Escrituras poderão nos mostrar que o elemento água e que o nascer da água e do Espírito referem-se apenas a um nascimento que é produzido por Deus, pelo Espírito Santo, pelo seu Espírito Santo, onde nas Escrituras esses elementos aparecem como manifestação da purificação, da ação sobrenatural de Deus no homem, fazendo-o nascer de novo, onde nas Escrituras elas fazem menção. Se os irmãos puderem ter paciência comigo, vão comigo rapidamente em Ezequiel capítulo número 36. Ezequiel capítulo número 36
para mim, responde realmente aquilo que é nascer da água e do Espírito, aquilo que Cristo Jesus queria trazer a Nicodemos, manifestando então a necessidade de ser regenerado, de nascer de novo, de ser sobrenaturalmente transformado por Deus, e que isso é figurativamente nascer da água e do Espírito. Vão comigo, meus irmãos, por favor. Ezequiel capítulo 36, versículo número 25 até o versículo número 27. Ezequiel 36, versículo 25 até o 27 diz o seguinte: Então espargirei água pura sobre vós e ficareis purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Nesse versículo, como em nenhum outro das Escrituras, colocam então, meus amados irmãos, o elemento água e o Espírito de Deus como agindo no novo nascimento de Deus, no novo nascimento de homem, perdão. E ele coloca que Deus faria essa obra poderosa, sobrenatural nos homens. Ele coloca aí o elemento água como um elemento purificador, como um elemento santificador, como um elemento restaurador, como um elemento que purificava os homens de todas as imundícias, os homens de todos os ídolos, que purificava os homens de todas as impurezas, que faria com que os homens tivessem um coração novo, que faria com que os homens tivessem um espírito novo, um coração de carne, não um coração de pedra. E Deus colocaria em nós o seu espírito, e Deus colocaria em nós o seu poderoso espírito e nos faria andar nos seus estatutos, e nos faria guardar os seus juízos, e nos faria observar, nos faria compreender, nos faria entender realmente o que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Ou seja, Ezequiel, em paralelo com João, capítulo 3, versículo 5, deixam claro que o nascer da água e do Espírito é nada mais, nada menos que Deus nos purificando da nossa velha criação e criando alguma coisa nova, e criando alguma coisa nova no nosso coração, de que, na verdade, esse elemento colocando aí, trata-se de uma manifestação figurada de Deus ao purificar o homem, ao salvar o homem, ao criar o homem novamente, ao trazer a nova criação, ao trazer o novo nascimento, o nascer do alto dentro do coração do homem. Que esse nascer de novo, meus amados irmãos, refere-se a essa purificação, a essa transformação, a essa regeneração do homem diante de Deus, ou por Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, eu penso que esse possivelmente seja o texto, a passagem das Escrituras, da qual Cristo, de alguma forma, traz a memória de Nicodemos. Nicodemos, tu que és mestre, não sabes o que é isso, não sabes o que realmente é nascer de novo, o que é Deus trazer o homem ao novo nascimento, o que é Deus transformar e regenerar completamente o homem. Olha o que disse Ezequiel, vê o que diz Ezequiel. Ezequiel coloca esses elementos como o que Deus vai realmente fazer em nós, como na nova aliança, no novo pacto que faria com o seu povo, a fim de que pudéssemos nascer de novo, a fim de que pudéssemos conhecer ao Pai, conhecer a Deus, andar nos seus estatutos, guardar os seus juízos, os seus mandamentos e observarmos atentamente. E é isso que Cristo Jesus queria manifestar de facto a nossa amada irmã Nicodemos, a Nicodemo. Em verdade, é essa percepção que eu tenho do texto quando Cristo traz os elementos água, o elemento água aqui nesse versículo. Como disse, por estas razões. E em resumo primeiro, o nascer da água não está em oposição, pelo contrário, está em coordenação ao novo nascimento, a um nascimento que Cristo fala no versículo 3, está em coordenação, em paralelismo ao nascer do Espírito. Não está em oposição, nem em adição, como que se falasse de um outro nascimento.
Pois, depois disso, Cristo vai seguir o discurso falando do Espírito. Necessário é o que é nascido da carne, carne, o que é nascido do Espírito, é Espírito. Que o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que são assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, apesar de você não ver o vento, apesar de você não conseguir ver de onde vem, nem para onde vai, mas você consegue sentir, ou ouvir, ou perceber a sua existência. Quando Cristo vai falar, vai dizer que e ouves a sua voz, Cristo está querendo mostrar que o nascimento do Espírito, embora que você, que assim de facto é o nascimento do Espírito, assim é o agir do Espírito, é o poder, o agir poderoso do Espírito, que você não consegue vê-lo, mas você consegue perceber, entender, compreender a obra que ele produz, que é o novo nascimento, a obra que ele eficazmente opera em nós, que é o novo nascimento. Assim como o vento, você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas você ouve a sua voz. Você sabe que o vento está aí, você sabe que o vento está aí nessa direção em que estamos. Entretanto, mesmo não vendo de onde vem ou para onde vai, assim também é o poder do Espírito, o agir do Espírito, a obra do Espírito. Você pode não vê-lo, pode não ver o Espírito de Deus, mas você consegue perceber, entender, compreender que essa obra é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus, que só o Espírito Santo de Deus é que pode produzir em nós o novo nascimento em Deus. Então, perguntaríamos por que é necessário, ou por que devemos nascer de novo? Por que devemos nascer de novo? Eu tenho aqui alistado 10 razões do porquê que eu penso que nós precisamos, que nós devemos nascer de novo. Então eu vou fazer um outro áudio só falando sobre do porquê devemos nascer de novo. Bom, por que devemos nascer de novo? Primeiro, nós devemos nascer de novo, meus irmãos, porque sem o novo nascimento, nós continuamos mortos em nossos delitos e pecados. Sem o novo nascimento, nós permanecemos mortos. Nós permanecemos condenados pelos nossos pecados, como Paulo disse em Efésios, quando ele falava do que Deus fez em nós. Ele nos vivificou estando nós mortos em delitos e pecados. Deus nos vivificou. Se tirar e nos vivificou, se remover isso, a nova vida que Deus nos dá, o que nos resta é que estamos mortos em delitos e pecados. Então, sem o novo nascimento, sem a nova vida que Deus produz em nós, sem o Deus nos vivificar, sem Deus nos dar uma nova natureza, sem Deus produzir em nós uma nova criação, nós permanecemos mortos em delitos e pecados. Essa é a razão número 1. A razão número 2, sem o novo nascimento, continuamos ou somos filhos da ira por natureza. Como Paulo também declara no mesmo capítulo, somos por natureza filhos da ira. Somos por natureza filhos da condenação. O que acumulamos, o que temos sobre nós, meus amados irmãos, é nada mais, nada menos do que a ira santa de Deus se nós não nascemos de novo. Não nos escaparemos da ira de Deus se não nascemos de novo. Se é um novo nascimento, não é possível escapar da ira de Deus. Como Cristo vai dizer neste mesmo capítulo, no capítulo número 3, lá no finalzinho, vai dizer que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, né, colocar no paralelo que o crê em Cristo Jesus é o nascer de novo, que aquele que não crê no Filho de Deus não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Assim que, meus amados irmãos, a
segunda razão do porquê devemos nascer de novo é que sem o novo nascimento, nós somos por natureza filhos de ira, filhos da ira. O que nós acumulamos para nós não é tesouros no céu, não é a vida eterna, não é a expectante comunhão com Deus. O que nós acumulamos nos céus é a ira santa e justa de Deus. Sem um novo nascimento, a ira de Deus permanece sobre os filhos da ira, sobre os filhos da desobediência. Sobre os filhos da desobediência, a ira de Deus permanece sem um novo nascimento, meus amados irmãos. A terceira razão do porquê que nós do porquê nós devemos nascer de novo, é que sem um novo nascimento, nós continuamos a amar as trevas e odiamos a luz. Nós continuamos a amar aquilo que Deus detesta, as trevas, a escuridão, a pecaminosidade, a podridão, a perdição, e odiamos a luz. Verifique que Cristo Jesus, neste mesmo discurso, quando ele vai declarar que aquele que crê no Filho não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, no versículo anterior vai dizer que e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, sem, meus amados irmãos, o novo nascimento, nós continuamos amando as trevas, nós continuamos amando a escuridão, nós continuamos amando a podridão, a pecaminosidade. A grande verdade é que alguns, como Nicodemos, julgam-se que, de facto, o fato de ter uma boa conduta, assim, socialmente aceitável, terá uma aceitação da parte de Deus. O fato é que alguns, pensando que por terem uma conduta moralmente aceitável pela nossa sociedade, terá um lugar nos céus. Mas a grande verdade é que o fato de ter boa conduta não nos impede de internamente amarmos as trevas, não nos impede de internamente amarmos a escuridão, amarmos o pecado, amarmos a podridão, amarmos e nos inclinamos à perdição. Não nos impede isso, meus amados irmãos. A grande verdade é isso. Não nos impede. Os fariseus são provas claras disso. Se olhássemos para os fariseus como era Nicodemos, poderíamos dizer que esse camarada já tem passaporte direito para o céu. Se não tivéssemos a revelação das Escrituras de que os fariseus eram hipócritas, diríamos que esses homens têm passaporte direito para a eternidade. Mas a grande verdade é que Cristo Jesus os reprova. Cristo Jesus mostra para Nicodemos necessário que é nascer de novo. O fato de você ter uma conduta externamente aceitável não significa que, Nicodemos, tu não amas as trevas. Pelo contrário, tu amas as trevas, tu odeias a luz. Então é necessário tu nasceres de novo, é necessário tu vires à vida novamente, é necessário ser regenerado, é necessário ser trazido à vida por Deus. A quarta razão, meus amados irmãos, do porquê que devemos nascer de novo, é que sem um novo nascimento, nosso coração continua duro, continua como pedra. Ezequiel vai dizer que Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Ou seja, o coração de carne só vem com o novo nascimento. Sem o novo nascimento, nosso coração continua pedra. Nosso coração continua se endurecendo contra o Senhor, contra a sua palavra. Paulo vai falar em Efésios, capítulo número 4, que os gentios, que aqueles que não andam com o Senhor, têm seus entendimentos entenebrecidos, têm seus corações duros, pois, como está escrito, entenebrecidos estão no seu entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Sem um novo nascimento, nosso coração permanece duro. Sem um novo nascimento, nosso coração permanece uma pedra, permanece insensível a Deus, insensível à palavra de Deus, insensível ao querer de Deus, insensível à vontade de Deus, insensível ao Evangelho de Deus. Sem o novo nascimento, meus amados irmãos, continuamos com um coração de pedra. Por isso, precisamos de novo nascimento para termos um coração de carne, um coração sensível ao Espírito de Deus. Quinta razão, sem o novo nascimento, meus amados irmãos, somos incapazes de nos submeter a Deus para lhe agradarmos. Paulo vai falar aos romanos que aqueles que se inclinam à carne não podem agradar a Deus. O que se inclina à carne não pode agradar a Deus, nem em verdade pode ser. Sem o novo nascimento, somos incapazes de nos submetermos a Deus e de lhe agradarmos, meus irmãos. É impossível agradar a Deus sem nascermos de novo. A grande verdade é que você vê uma grande maioria de religiosos, crentes, entre aspas, fazendo toda a disciplina espiritual, fazendo todo aquele ritual que as escrituras dizem, congregando, cultuando, ou até mesmo efetuando alguma obra
cristã de Deus, em Deus, mas estes continuam com seus corações inclinados à carne. E estas escrituras dizem que não podem, de facto, agradar a Deus. Se é um novo nascimento, meus irmãos, nós não podemos agradar a Deus. Por isso que é necessário nascer de novo, de facto. Se é um novo nascimento, a sexta razão é que sem um novo nascimento nós não podemos aceitar o Evangelho de Deus. E daqui, enquanto eu apontava, enquanto eu fazia esboço dessa sexta razão, meus irmãos, seu novo nascimento, nós não temos como aceitar o Evangelho de Deus. Isso às vezes coloca uma certa questão de que, bom, se o irmão Pindar está a se referir de que nós precisamos nascer de novo para aceitarmos o Evangelho de Deus, como assim? Como é que isso se dá? Bom, na verdade, a sequência do nascer de novo, se nós primeiro nascemos de novo e depois aceitamos a Deus, ou aceitamos a Deus e nascemos de novo, a grande verdade, isso ocorre simultaneamente. Isso ocorre simultaneamente. Penso que a sequência desses acontecimentos é simultâneo. Nós aceitamos a Deus nascendo de novo. Nós nascemos de novo aceitando a Deus, ou crendo em Deus, melhor assim. Nós cremos no Evangelho, recebemos o Evangelho nascendo de novo. Nós nascemos de novo recebendo o Evangelho. Essa intercambiação, né? São termos intercambiáveis, são aspectos intercambiáveis que ocorrem ao mesmo tempo. De fato, meus amados irmãos, as Escrituras vai dizer que alguns, de fato, deixa-me só ler um texto aqui rapidamente para os irmãos, que é 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 14, vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, perdão. Ou seja, ninguém pode de facto entender o Evangelho de Deus se não nasceu de novo. Ninguém pode nascer de novo se não entender o Evangelho de Deus. E ninguém pode entender o Evangelho de Deus se não nascer de novo. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, meus amados irmãos. Então, sem o novo nascimento, somos incapazes de aceitarmos, ou de crermos, ou de recebermos o Evangelho de Deus e o seu Cristo. Vou fazer um outro áudio, perdão, esse áudio está muito longo, para continuar para o sermão. Então, irmãos, sem o novo nascimento também, continuamos sendo escravos do pecado. Sem o novo nascimento, ninguém pode, de facto, se dizer livre do pecado. O novo nascimento nos confere, então, a adoção de filhos. Essa adoção de filhos, consequentemente, nos liberta da escravidão do pecado. Nos liberta da escravidão do pecado, como diz as Sagradas Escrituras, que de facto o Senhor nos trouxe a liberdade para podermos servirmos a Ele, para podermos ser dele. Agora me lembro, veio em memória o texto de Romanos capítulo 6, penso que é o versículo de número 17, mas vai dizer o seguinte: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, com o novo nascimento, meus amados irmãos, nós fomos libertos do poder do pecado, libertos da escravidão do pecado, nos tornamos livres, já não somos escravos do pecado, mas sem o novo nascimento nós continuamos escravos do pecado. Nós continuaremos presos, servos do pecado. Por isso precisamos de novo nascimento para nos vermos livres do pecado. Sem o novo nascimento também, meus amados irmãos, continuamos servos de Satanás, consequentemente, não é? Porque o texto vai dizer que Deus nos libertou, nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, e que nós andávamos segundo a vontade da carne, dos pensamentos, e andávamos e seguíamos o espírito da desobediência, a potestade do ar. Deixa-me só ler para não
acrescentar, o texto vai dizer que no tempo andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. De facto, sem o novo nascimento, meus irmãos, permanecemos escravos de Satanás, escravos do diabo. Sem o novo nascimento, a escravidão continua conosco. Sem o novo nascimento, a verdade não brota em nós, não reina em nós, e consequentemente a verdade não nos libertou, e consequentemente somos filhos do pai da mentira, somos filhos do príncipe da potestade do ar, somos filhos do diabo, porque não nascemos de novo, meus irmãos. Sem o novo nascimento, nenhum bem habita em nós. Estamos perdidos sem o novo nascimento, meus irmãos. Sem o novo nascimento, nós não podemos conhecer a Deus, não podemos ver a Deus nas palavras de Cristo, não podemos entrar no reino de Deus. Então, precisamos, meus irmãos, nascer de novo. E dizer aos irmãos que quem opera o novo nascimento não é a carne, nem a vontade do sangue. Como já deixamos claro, o homem é incapaz de trazer a vida a ele mesmo. Assim como uma criança não pode dar a vida a ela mesma. Assim, nós, irmãos, não podemos dar a vida a nós mesmos. Assim como uma criança não pode trazer a si mesma a vida, assim nós, meus irmãos, não podemos trazer a nós mesmos a vida. Nós não podemos dar a vida a nós mesmos. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós nascemos mortos em delitos e pecados. Então não podemos, meus irmãos, dar a vida a nós mesmos. Onde já se viu, de facto, um morto dar a vida a si mesmo? Onde já se viu alguém morto dizendo para si mesmo, viva? Onde já se viu alguém morto dizendo para si mesmo, acorde? Onde já se viu alguém morto dizendo para si mesmo, tem abundância de vida? Onde já se viu? De modo algum, em lugar algum. A grande verdade é que todos os que estão mortos precisam de alguém externos a ele, a parte deles, para os vivificar. O mesmo acontece em hospitais. Aquele que já está para morrer, ele precisa de uma atitude médica divina, usando os médicos ou divina sobrenaturalmente para o trazer à vida. Ele mesmo, de modo algum, poderá dar a vida a si mesmo. O mesmo segue-se com o nascimento espiritual. O mesmo acontece com o novo nascimento. Nós não podemos dar vida a nós mesmos. Deus é quem opera em nós livremente o novo nascimento. Deus é quem opera em nós livremente a nova criação. Nós somos trazidos à vida pelo próprio Deus. Deus nos chama eficazmente, conforme está escrito em Romanos capítulo 30, que Deus nos chama, os quais chamou, Deus justificou, e os que justificou, Deus santificou, e os santificou, Deus glorificou. Deus nos chama eficazmente para Ele mesmo. Deus nos leva para Cristo, como está escrito em João capítulo 6, versículo 44, de que ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me der. E todos aqueles que o Pai me der, nenhum deles eu perderei. Meus irmãos, só Deus pode nos fazer nascer de novo. Só Deus pode nos levar para Ele mesmo. Só Deus pode abrir nossos corações, assim como abriu o coração da Lídia em Atos 16. Só Deus pode abrir nossos corações, assim como abriu da nossa amada irmã e abriu de vários outros homens. Só Deus pode iluminar os nossos corações. Só Deus pode, pela luz do Evangelho, iluminar os nossos corações. A grande verdade é que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não crerem no Evangelho dele. Mas a palavra de Deus vai declarar que Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, Deus operou em nós a luz. Deus iluminou os nossos corações. Deus, Ele mesmo, poderosamente, livremente, soberanamente, iluminou os nossos corações, iluminou as nossas almas, iluminou o nosso entendimento para o conhecimento da glória dEle na face do seu Filho amado Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus é o que tira o nosso coração de pedra e nos dá o coração de carne. Ezequiel diz que Deus é que fará isso. Eu farei. O texto é enfático, no pronome pessoal, na primeira pessoa. Eu farei, eu vos purificarei, eu colocarei, eu vos darei, eu vos farei seguir. Eu vos darei um coração de carne, eu vos colocarei em vocês o meu espírito, eu farei com que obedeçam os meus estatutos, eu farei com que andem nele, eu farei com que os observem, eu farei. Deus diz que ele faria
e Deus é o que nos justifica verdadeiramente. Paulo vai dizer que Deus nos justificou juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Deus nos justificou, meus amados irmãos. Deus nos adotou na sua própria família. Deus nos trouxe para Ele mesmo. Deus nos trouxe para Ele mesmo. Então Deus é o que opera em nós o novo nascimento. Não é obra carnal, não é obra humana. Não depende de artifícios humanos para o homem nascer de novo. Não depende da sabedoria humana, depende da sabedoria divina. O novo nascimento é só operado por Deus. O novo nascimento é só operado pelo poder do Espírito de Deus. Então, meus irmãos, quando nascemos de novo, o que acontece é que a nossa fé salvífica é despertada. Deus nos desperta para Ele mesmo. Deus nos une a Cristo Jesus. Quando nascemos de novo, Deus nos une ao seu próprio Filho. Deus nos justifica pela fé em seu Filho Jesus Cristo. Sim, a fé é o meio pela qual, de facto, Deus opera em nós a justificação. A fé é o meio pelo qual Deus nos desperta e nos une ao seu próprio Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, e ao nascermos de novo, Deus nos torna herdeiros dele. Deus nos torna filhos espirituais dele. Deus nos torna santos nele. Deus nos santifica com seu Espírito. E isso acontece, meus amados irmãos, pelo poder da palavra. Isso acontece pelo poder das Escrituras. Pedro, nosso amado irmão, na sua primeira carta, ele vai declarar algo muito contundente e importante. Ele vai dizer que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus nos gerou de novo para uma viva esperança por meio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ressuscitou, logo há esperança para nascer de novo. Cristo ressuscitou, logo aquele que me ouve nesta noite pode ter certeza que pode nascer de novo se não é nova criatura. Cristo ressuscitou, portanto há novo nascimento disponível para todo aquele que crê. Há novo nascimento disponível para todo aquele que confia no Senhor. E a palavra de Deus está a ser pregada nele. Pedro vai dizer que a palavra de Deus permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Entre vós foi evangelizada. Pedro vai dizer, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Pela palavra de Deus, meus amados e queridos irmãos, nós somos gerados de novo. Pela palavra, meus irmãos, crendo nela, nós somos trazidos de novo. E agora me lembro aquela situação de nosso amado Senhor Jesus Cristo na tumba de Lázaro, lá fora. Cristo olha para a tumba, vê a situação, Cristo chora, Cristo lamenta, Cristo manifesta então a irmã de Lázaro, que se crê verá o poder de Deus, mas e então Cristo se dirige a Lázaro como quem realmente tem poder sobre a morte. De fato ele tem, e diz para Lázaro, Lázaro, vem para fora. E com o poder da palavra de Cristo, Cristo vivificou Lázaro. E o que me dá, me leva a refletir é o seguinte: a palavra de Cristo produziu vida a Lázaro. Com certeza Lázaro não ouviu Cristo e parou para pensar se vai acordar ou se vai ressuscitar ou não. Pois se ele parasse para pensar se vai ressuscitar ou não, implicaria que Lázaro de antemão já estava vivo e tinha como decidir se vai acordar ou não. A grande verdade é que Cristo diz, Lázaro, vem para fora. Lázaro vem obedecendo o poder e a palavra de Cristo. De igual modo, meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa para gerar em nós um novo nascimento, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para todo sempre, meus irmãos. E aquele que nasceu de novo, meus irmãos, tem algumas características. Nós não estamos a falar numa zona cinzenta, sem sabermos quem realmente nasceu de novo. Quem nasceu de novo, meus irmãos? Quem nasceu de novo
tem características de que ele realmente nasceu de novo. Ele pode-se então ver que quem nasceu de novo manifesta então efeitos visíveis, manifesta então sinais visíveis de que ele nasceu de novo. Quem nasceu de novo, meus amados irmãos, aqueles que nasceram de Deus, guardam os seus mandamentos, guardam os mandamentos de Deus, guardam os seus maravilhosos mandamentos, guardam os seus maravilhosos preceitos, meus amados irmãos. Aqueles que são nascidos de Deus são aqueles que, sendo gerados por Deus, guardam os seus mandamentos. E nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que é nascido de novo, guarda de fato os seus mandamentos, meus amados irmãos. Não há alguém que nasça de novo e não tenha prazer em guardar os mandamentos de Deus. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele está nele. Nisso conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Deus manifesta visivelmente que realmente nós nascemos de novo, pois uma das características é o fato de nós guardarmos os seus mandamentos. A outra é que nós andamos como Cristo andou. Aquele que nasceu de novo anda como Cristo andou, procura andar como Cristo andou, procura obedecer a Cristo. Mas aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que nele está, aquele que diz que é nascido de novo, entre parênteses, também deve andar como ele andou. Aquele que realmente diz que nasceu de novo, deve andar como Cristo andou. Aquele que realmente diz que nasceu de novo, não odeia as pessoas, ama as pessoas. Aquele que diz que nasceu de novo é aquele que não ama o mundo. Aquele que nasceu de novo é aquele que não ama o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que nasceu de novo é aquele que confessa a Cristo, aquele que recebe Cristo, aquele que manifesta Cristo ao mundo. Aquele que nasceu de novo é aquele que pratica a justiça, é aquele que não vive na prática do pecado, porque ele foi liberto da escravidão do pecado. Aquele que nasceu de novo é aquele que possui o Espírito de Deus e que manifesta o seu fruto. Aquele que nasceu de novo, meus amados irmãos, é aquele que ouve a palavra de Deus pregada pelos seus servos, pelos apóstolos, pelos discípulos e se submete àquele que nasceu de novo, crê que Jesus Cristo veio em carne. Aquele que nasceu de novo vence o mundo, meus amados irmãos, vence o mundo. Então, necessário é nascermos de novo. Nas palavras de Cristo a Nicodemos, digo a todos nós, àqueles que ainda não nasceram de novo, necessário vos é nascer de novo. Meus queridos, necessário nos é nascer de novo. Aqueles que já nasceram de novo, por favor, não pensemos nós que este nascimento foi produzido por nós para termos alguma vanglória. Pensemos, meus irmãos, que que o novo nascimento, que o fato de sermos novas criaturas, Deus é que produziu em nós para Ele receber toda a glória. Nós não produzimos nada disso, meus irmãos. Deus produziu em nós. Daí, você e eu, que nascemos de novo, rendamos graças a Deus pelo novo nascimento, sem o qual ninguém poderia ver o reino de Deus, ninguém poderia entrar no reino de Deus, como Cristo disse a Nicodemos. Meus irmãos, graça e paz. Graça e paz da parte de Deus. Espero ter sido útil. Espero ter servido aos irmãos e comunicado algum dom da parte de Deus. Espero ter edificado a igreja. Estou aberto, meus irmãos, para toda e qualquer contribuição. Estou aberto para toda e qualquer questão. Aos que puder responder, responderei. Aos que não puderei, estudarei para responder e pedirei aos meus irmãos para que me ajudem. Se em alguma coisa falhei ao me expor, por favor me corrijam para poder então avançar na conformidade com Cristo Jesus, ser de facto aperfeiçoado nele. Graça e paz, muita graça e paz da parte de Deus, é o que desejo a todos nós que somos nascidos de novo por Deus.